projeto aqui. Projetinho, gente, que eu vou falar. Foi mais difícil do que qualquer projeto que eu tive dentro de uma multinacional, foi a maternidade para mim. Sim. Mas foi indo, fui aprendendo. E aí fui trabalhar junto com o meu marido, que hoje é ex-marido, que ele é médico e tem um centro de rinite. E aí eu fui trabalhar lá dentro com ele. Foi um case muito importante para mim, que eu aprendi a ser dona de um negócio. Aí que começou o Sim. empreendedorismo na minha vida, né? Como ser dona, como contratar, como treinar, como orientar, como tudo que você imaginar da parte administrativa do negócio, parte contábil, os contratos com os médicos, tudo eu comecei a fazer. E aí eu aprendi bastante coisa, eu já tinha, né, o mundo corporativo, e E o aí outro lado. peguei o É. lado do empreendedorismo. E aí fui aprendendo coisas novas e tal, foi muito bacana. E aí, como eu lidava muito com pessoas, com as secretárias, com os médicos, com as enfermeiras, com os pacientes, eu peguei e falei: eu preciso dessa tal de inteligência emocional. Porque na época eu comecei a ouvir falar sobre isso. Eu Sim. nem sabia o que era inteligência emocional. Eu Era não um sabia. pouco ele não era muito, eh, falado há pouquíssimo tempo atrás. Eu acredito que tem uns 5 anos que o pessoal tá falando bastante sobre isso, mas antes disso não, né. Eu sabia que eu precisava. Por quê? Porque eu era muito estouradinha, perdia a paciência, falava e depois me arrependia. E depender das pessoas, Né, e você se tem você não que tem conectar com as pessoas. Hoje, os empreendedores e as empreendedoras, eles têm um grande desafio, porque a gente está mudando da era do manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não funciona mais. não funciona. Para uma era que todo mundo compartilha do mesmo conhecimento, autonomia, liberdade. As pessoas estão buscando mais qualidade de vida. Então, antigamente, qual que era o padrão? Trabalhar 14 horas por dia. Não é? Vamos para as Exato. crenças? Tem Sim, que matar um leão por dia, a vida é dura, quem trabalha, né, prospera. Não era assim que a gente exatamente. escutava dos nossos pais? Hoje essa galera não quer trabalhar 14 horas por dia. Ah, estão certos, quem está certo ou errado, não interessa. Não importa. Importa que é assim agora. Eles têm que ter uma causa, eles têm que ter um porquê, eles têm que se sentir pertencentes ao negócio, importantes dentro do negócio. Você Exatamente. entendeu? E se o líder que é mais antigo e viveu naquela outra época não conseguir ter a inteligência emocional suficiente para se flexibilizar e se adaptar a essas mudanças, não tem colaborador que fique, Não tem, exato. E entendeu? às vezes o problema da rotatividade de uma empresa vem de um líder específico que não consegue conduzir a equipe. Eu sofri isso. Eu entrei lá no hospital e aí tinha uma moça, era meu braço direito, administradora do centro, e eu era diretora administrativa. E aí eu pá, 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 daquele jeito, né? Porque eu era assim, e ainda mais E que 10 vem anos da de tua cultura, é multinacional. isso que eu ia falar, porque era o que você recebia, foi assim que você É, aprendeu a performar. aprendi. É. E era assim, né, tipo, metas que você fala: "Meu Deus, impossível, né". Metas altas, pressão. E aí eu pá, 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 pá. Um dia entrei lá e estava e ela falou assim começou a chorar. Falei: "Tá chorando por Já te quê?". deu uma palpitação. Ela falou assim: "Eu não aguento mais, eu quero ir embora". E eu achando que ela estava achando o máximo aprender comigo, entendeu? Sim, que loucura, E ela né. um dia desabou e falou: "Eu não aguento essa pressão", entendeu? Mas ela não tinha bom, não sei, você também não tinha conseguido identificar que ela não que ela foi dando sinais, né. Também tem isso, você não Nada, dá você tá nada. ali Aí que eu falei: "Cara, eu preciso de inteligência emocional". E aí estava aparecendo na internet direto nessas redes sociais, né, método CIS, o maior isso em curso de inteligência 2017, toda essa situação, 2017, entendi. o maior curso de inteligência emocional. E eu: "Meu Deus, eu preciso disso". E aí comprei pela internet. E ia acontecer em Brasília esse treinamento. Acho que foi agosto, por aí. Agosto, setembro de 2017. Aí comprei pra fazer, só que isso ainda, tipo, era uns 3 meses antes. E quando chegou o dia de ir lá pra Brasília, eu tinha decidido separar, No me entendeu? A gente estava: "Ah, vamos Sim, separar, não vamos, vamos, não vamos, vamos, não vamos", sim, porque eu já não tinha inteligência emocional. Então até o casamento sim, eu destruí com afeta. as É. próprias mãos, entendeu? E você tem olha, e é bacana, assim, é uma das poucas pessoas que eu vejo falar assim: "Eu destruí o meu relacionamento por falta de inteligência emocional ou por minha responsabilidade". A maioria das pessoas quer se vitimizar, né, e dizer: "Não, não foi só por causa de mim, né, Isso não foi por isso conta de isso eu mim". devo ao Paulo Vieira, né, eu aprendi isso na Febracis. Fica a dica aqui, o livro O Poder da Autorresponsabilidade. Por quê? Porque se eu não me responsabilizo, se eu falo que foi o outro, o que que acontece? Eu não mudo, porque Exato. não sou eu.
É o outro que tem que mudar. E mesmo que você tenha passado por situações e tenha aceitado aquilo, mas eu aceitei aquilo, eu concordei em viver daquele jeito, Exato. né? Então, assim, quando eu falo que eu não tinha inteligência emocional, o meu cérebro faz o quê? Se mobiliza racional e emocionalmente para mudança. Então, eu preciso mudar. Uhum. E as pessoas que falam, não, era o outro isso, o outro aquilo, meu ex-marido, meu não sei o quê. Aí o que acontece? Ela vai conhecer outra pessoa, vai cometer os mesmos erros porque ela não mudou. E aí é o segundo casamento, terceiro casamento, quarto casamento. E ninguém Entendeu? presta, só alecrim dourado aqui. Então, né? Cada um com a sua Fabrício, autorresponsabilidade. concorda? Fabrício tá ficando ali até Ele tá sem saber o que atento hoje, ele fazer. tá aprendendo aqui, Ana. É, então. E aí, bom, daí eu falei, vou, né? Vou fazer. E ele falou, mesmo a gente separando, como a gente se dá bem, né? Não teve nada assim. Ele falou, continue trabalhando aqui comigo. E eu tava, será que vai dar certo? Continuar trabalhando com esse marido e tal. E daí, quando eu fui lá pro curso e vi o Paulo Vieira no palco falando daquilo tudo, menina, eu me apaixonei de um jeito. Que ele ofereceu a venda lá do Golden Belt, que eram todos os cursos da grade da Febracis. E eu comprei na hora. Mas ele tem um poder absurdo disso. Eu acho que ele gerou uma transformação a nível Brasil nas pessoas, pelo menos assim, as pessoas que eu conheço que fizeram o método CIS, são pessoas apaixonadas, são pessoas assim, em qualquer nível hierárquico de importância nos seus negócios, seja ele diretor de empresa ou pessoas que estão começando, e financeiramente falando também, classe social. Sim. Porque eu acredito que ele vive muito daquilo que ele fala. Uhum. E isso não tem contra fatos, não há argumentos. Ele vive muito. E assim, ó, o último método CIS que teve em São Paulo, que foi acho que em agosto, 11 mil pessoas no presencial. Gente, é muita gente. É muita gente. 11 mil pessoas. Ele vive tanto isso que hoje, no método CIS, que era só ele, a esposa faz uma participação. Eu vi, a filha agora tá E a também, né? filha. Eu vi. Entendeu? E até quando a filha sobe no palco, ela é maravilhosa, a Júlia, ela fala assim, ó, o que eu vou falar aqui, vocês podem pensar, mas o que uma menina de 20 anos vai me ensinar? Né? Não tenho um mestrado, eu não tenho um doutorado, eu não sou PhD, mas eu vivi isso dentro da minha casa. Então, o que eu vou contar pra vocês aqui é o que eu vivo. Exato. Então, é muito legal, porque é a história de vida da família, Sim. né? Eles usam, assim como eu, quando conheci a metodologia, comecei a aplicar dentro da minha casa. Entendeu? Sim, exato. Então, tem que aplicar, né, os aprendizados. Não adianta você ficar ali, vai num curso, vai no outro, mas não aplica nada. Isso. E isso acontece muito. As pessoas têm aquela obesidade de, como é que chama? Conhecimento Intelectual, né? Uma obesidade intelectual, conhecimento acumulado, mas não consegue terminar nenhuma daquelas coisas. E muitas vezes acha que precisa de mais ainda. Isso. E não coloca na prática. Então, o coach, ele é muito da ação, né? Isso. É sempre da tomada de decisão, aprendizado, e daí, diante daquilo que você aprendeu, você toma uma decisão e já bota aquilo em prática rápido. Exato. Por isso que é interessante, porque é um processo que ele coloca a pessoa para realmente sair do lugar. Não é só uma coisa de... O método CIS, né, que é a metodologia, o que é CIS? É Coaching Integral Sistêmico, Entendi. tá? O que é o Coaching Integral Você Sistêmico? sabe que eu via isso e nunca parei pra pensar que o CIS é o Coaching Integral Sistêmico. Mas qual que é a diferença do Coaching Integral Sistêmico da metodologia? Porque o integral significa que ele integra a razão com a emoção. Perfeito, é o que eu penso. Você entendeu? Não adianta eu falar assim, ó, você quer emagrecer? Tá aqui. Você vai emagrecer, só que a hora que terminar, você vai voltar, porque você não tem propósito naquilo. Nem sei se vai emagrecer. Nem é sustentável. Por quê? Porque a razão, ela diz o que você tem que fazer. Vai fazer Mas atividade a emoção física, é que te gera a ação. te põe pra agir ou não. Ela te põe no sofá ou te põe na academia. Mas é a emoção que faz isso. Entendeu? A emoção certa e positiva, ela vai te conduzir às boas escolhas. Você sabe, Ana, vou compartilhar aqui com você que você vai me entender. Quando eu comecei a atender mulheres, era qualquer coisa. Quando eu vou atender mulheres, vou usar essa metodologia. E ela funcionou porque eu tinha algumas amigas, como eu participava de núcleos de mulheres empreendedoras e coordenava e tal, tinha algumas que eu sempre estava ali dando consultoria, né? Eu sou administradora de empresas, já fazia gestão e liderança de uma equipe grande e não funcionava. Por mais que ela me visse fazendo, mais que ela me escutasse, ela não colocava em prática. E aí é onde eu vi que aquilo funcionava, a metodologia funcionava. Quando eu fiz a formação, eu chamei uma amiga e falei assim, eu preciso fazer um case para eu levar. E eu queria pegar tudo que a gente já conversou até aqui e colocar dentro dessa metodologia a partir de agora para ver se funciona. E ela super performou. Não, ali eu vi uma diferença muito, muito grande, assim. E aí fui entendendo que realmente isso funcionava muito bem. E daí, aos poucos, você vai validando.
Mas o que que é importante falar? Daí, na época, eu falei, bom, vou começar a fazer isso para outras pessoas e comecei a divulgar o que eu fazia. E apareceram muitas mulheres com meta de emagrecimento. Ela vinha e falava, ela via como empreendedora, mas quando você começava a mexer no pessoal para entender o que que impedia ela das ações, ela trazia, mas é que a minha autoestima tem a ver, enfim, trazia lá, eu quero trabalhar emagrecimento. E aí eu falei, não vou fazer mais isso, porque eu atendi apenas 3 mulheres que quiseram colocar na metodologia a meta de emagrecimento, e por conta do propósito, no meio do caminho, elas desistiram e viram que não era para elas. Então eu falei assim, gente, eu vou ter que escolher um segmento, inclusive tirar esse, né? Porque eu participava muito desses grupos também fitness, que juntam um monte de profissionais, tem como, sei lá, fazer uma fala e tal. Enfim, falei, não vou mais fazer isso. Por quê? Porque quando você trabalha propósito e a pessoa vê que se aquilo realmente é superficial para ela não quer mais aquilo. Porque não vai sustentar. Sim. E precisa de constância, né? Você tem que ir. É igual a rede social. Ah, mas não tem resultado no Instagram. Mas você posta um dia, aí não posta no outro. Aí, de repente, você lembra de postar. Então, um dia você come bem, no outro dia você faz o dia do lixo, aí no outro dia você não vai pra academia. Só que tudo isso tá ligado com a emoção. Então, o Paulo, como ele estudou muito, você veja, a turma do Método CIS que a gente vai ter agora é a última do ano, presencial em Orlando. Porque ele já tá em outros países, né? Eu vi isso. É a turma 230. Eu vi isso também. Então, assim, ninguém é cobaia mais. Essa metodologia é comprovada, validada, Exato. com muita prova social. No início, você tem que fazer um discurso de venda. Depois, você não precisa, é resultado. E é o boca a boca. Não, e assim, e eu nem preciso indicar. A pessoa que vê a minha mudança, ela Já me fala, eu me quero pergunta. isso pra mim. Eu quero. Na verdade, é assim, né? Tem algumas etapas. A pessoa vê você mudando, vê você ficando bonita, vê você prosperando, ganhando mais dinheiro, sei lá. E aí ela começa assim, que é isso, né? Tipo, critica. Aí depois ela já admira. E aí o outro passo é ela pedir ajuda, entendeu? Dela falar, eu também quero. Nossa, eu vivo muito isso. Você vive isso? Só que demora, sabe por quê? Porque tem o orgulho, né? Isso. E tem que ter muita humildade pra dizer que precisa, pra reconhecer que precisa de ajuda. Só que a gente só consegue ajudar quem identifica que precisa. O Paulo fala muito sobre isso, né? Eu vi que ele se especializou muito na questão do orgulho, ele tem falado muito sobre isso. Ele tem ensinado muito humildade, ele até indicou o livro pra gente que ele tá lendo da humildade, eu comprei. Ele tá estudando muito sobre orgulho, por quê? Porque os problemas que você e eu temos e quem está nos assistindo tem a ver com orgulho. Eu vi essa fala dele aí. Tem um podcast dele que tem umas 2 horas de podcast, eu escutei inteiro. Ah, é? E não só escutei inteiro, como teve algumas partes que eu voltei e escutei de novo. Onde ele conta toda a história dele e quais foram as viradas de chave na vida dele. E aí, é muito uma fala dele que eu achei muito bacana. E ele falou, as pessoas às vezes falam, mas é difícil, você tá tão grande, você já tá faturando bastante, né? Qual que é a dificuldade? Ele fala, aí que tá, vamos olhar. Que tipo de dificuldade você quer ter? A falta de dinheiro, como eu tinha na época, né, que ele fala, de ter só arroz para comer, ou a dificuldade de saber onde eu vou investir, que país que eu vou fazer. E isso tem a ver com as escolhas. Que tipo de escolhas eu tô fazendo? Que tipo de problema eu quero resolver no meu dia a dia? Exato. Eu penso muito isso. E é mais fácil a pessoa, né, ela trazer uma desculpa do que trazer uma ação. Ela criticar quem tá prosperando, Do que ela dizer, eu também quero prosperar. Falar, né, quebrar o orgulho, ele diz moer o orgulho, tem que moer. Sim. É como se todo dia você tivesse que lavar o orgulho, esfregar, sabe? É diário isso. Sim. Então aí você vai conseguindo, e eu acho que o Cortella falou isso ontem.